Tema central da aula. O tema é Tribunal de Contas da União, com foco em 3 blocos: organização do Tribunal de Contas da União, processo em geral e deliberações. O objetivo de prova é dominar a estrutura interna, as competências dos órgãos, as regras de eleição e substituição na presidência, as prerrogativas e vedações de ministros e ministros substitutos, as regras do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e, por fim, as formas de deliberação e noções de jurisprudência e súmula. Parte 1. Organização do Tribunal de Contas da União. 1.1. Sede, jurisdição, quadro de pessoal e composição. O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal, possui quadro próprio de pessoal e tem jurisdição em todo o território nacional. Uma pegadinha clássica é confundir Distrito Federal com Brasília. Para fins de literalidade, a sede é no Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros. 1.2. Estrutura básica do Tribunal de Contas da União. A estrutura prevista expressamente no regimento interno inclui os seguintes órgãos: plenário, primeira Câmara e segunda Câmara, presidente, comissões permanentes ou especiais e corregedoria. Além disso, a prática institucional evidencia também vice-presidência, ministros substitutos, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e Secretaria do Tribunal de Contas da União. 1.3. Plenário. O plenário é o órgão máximo do Tribunal de Contas da União. Suas decisões decorrem de deliberação, isto é, de votação colegiada. Em provas, a linha que mais cai é a ideia de que o plenário fica com as matérias mais relevantes e também com a competência residual, ou seja, tudo aquilo que não estiver expressamente atribuído às câmaras. Competências típicas e muito cobradas como cara de plenário incluem: deliberação sobre parecer prévio das contas do Presidente da República, pedidos de informação e solicitações de fiscalização oriundos do Congresso Nacional, de qualquer de suas casas ou comissões, apreciação de constitucionalidade de atos normativos, uniformização de jurisprudência e elaboração de súmulas, fixação de coeficientes constitucionais para cálculo de fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios e repasse de parcela do imposto sobre produtos industrializados, adoção de medidas cautelares, ressalvadas hipóteses de antecipação pelo relator ou pelo presidente, consultas, relatórios de auditoria operacional, aplicação de sanções de inabilitação e inidoneidade. Ponto de prova importante: o plenário tem competência residual. Assim, as competências das câmaras precisam estar expressas. O que não estiver nas câmaras sobra para o plenário. Sobre comissões, há um detalhe que aparece em questões. Tanto o plenário quanto o presidente têm competências relacionadas à criação de comissões temporárias, mas a designação de membros é atribuição do presidente, inclusive para comissões permanentes. 1.4. Câmaras. As câmaras têm rol de competências mais reduzido, o que facilita a memorização. Em prova, a estratégia costuma ser decorar bem o rol das câmaras e concluir por exclusão o que é do plenário, especialmente por causa da competência residual do plenário. Composição das câmaras. Cada câmara é composta por 4 ministros. Uma é presidida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas da União e a outra pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. Competências das câmaras cobradas de forma literal: prestação e tomada de contas, inclusive tomada de contas especial, ato de admissão de pessoal, registro de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, representação, exceto representação oriunda de equipe de fiscalização, realização de inspeção e relatórios de fiscalização, exceto aqueles de competência do plenário, recursos específicos contra suas próprias deliberações, como pedido de reexame, recurso de reconsideração, embargos de declaração e agravo contra despacho decisório proferido em processo de sua competência. 2 exclusões que costumam cair. Primeiro, representação oriunda de equipe de fiscalização é do plenário, então as demais representações ficam com as câmaras. Segundo, certas inspeções e fiscalizações em órgãos de cúpula são do plenário, e o restante tende a ficar nas câmaras.
Outro ponto de prova: as câmaras não apreciam processos com propostas de fixação de entendimento sobre questão de direito, determinações de caráter normativo, estudos sobre procedimentos técnicos e processos em que seja necessário exame incidental de inconstitucionalidade. Essas matérias puxam para o plenário. 1.5 Presidente do Tribunal de Contas da União. Esse é o assunto mais recorrente nas questões comentadas, principalmente em itens de certo e errado, explorando literalidade e pegadinhas. Primeiro ponto: a lei orgânica traz um rol mais enxuto e costuma ser bom ponto de partida. Entre as competências aparecem dirigir o tribunal, dar posse a ministros auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e dirigentes da Secretaria, expedir atos relativos a servidores, e movimentar dotações e créditos orçamentários, diretamente ou por delegação. O que a banca faz aqui é dizer que ele precisaria de autorização do plenário para movimentar dotações, e isso está errado porque a lei orgânica autoriza a movimentação diretamente ou por delegação. Segundo ponto muito cobrado: a visão por blocos das atribuições do presidente, com destaque para a direção administrativa, condução dos trabalhos e decisões em urgência. O presidente decide questões administrativas e, quando considerar relevante, pode sortear relator para submeter ao plenário. Também realiza atos de gestão de pessoal e pode aplicar penalidades disciplinares como demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor do tribunal. Terceiro ponto muito cobrado: recurso ao plenário contra atos e decisões administrativas do presidente. Isso aparece como contraponto à ideia de que tudo do presidente é irrecorrível. Quarto ponto muito cobrado: voto do presidente. O presidente vota em todas as matérias submetidas ao plenário, em regra por último, exceto quando for relator, porque o relator vota primeiro. E existem menções específicas como voto em apreciação de inconstitucionalidade, agravo contra despacho decisório de sua autoria e julgamento de incapacidade de ministro. A banca explora, participa, mas não vota, e isso costuma estar errado. Quinto ponto muito cobrado: urgência e recesso. Em caráter excepcional e havendo urgência, o presidente pode decidir matéria da competência do tribunal, submetendo o ato à homologação do plenário na próxima sessão ordinária. Também pode despachar processos urgentes no recesso. Sexto ponto muito cobrado: delegação. Algumas atribuições do presidente são passíveis de delegação. A banca frequentemente afirma que é vedada a delegação, e isso é falso. 1.6 Vice-presidente e corregedoria. O vice-presidente substitui o presidente nas ausências ou impedimentos, preside uma das câmaras e colabora com o presidente quando solicitado. Um detalhe importante: se vice-presidente estiver ausente ou impedido e o presidente também, o presidente será substituído pelo ministro mais antigo em efetivo exercício. Outro ponto cobrado: o vice-presidente exerce também a função de corregedor. No exercício como corregedor, suas atribuições incluem inspeção e correição geral, relatar processos administrativos sobre deveres de ministros, ministros substitutos e servidores, auxiliar o presidente na fiscalização e supervisão da ordem e da disciplina, e apresentar relatório anual ao plenário até a última sessão de fevereiro do ano subsequente. Pegadinha frequente: o vice-presidente, em regra, substitui, mas não assume automaticamente a presidência em caso de vacância, porque a regra é nova eleição para mandato tampão. Exceção: se a vacância ocorrer nos 60 dias anteriores ao término do mandato, não se realiza nova eleição, e o vice-presidente assume para completar o mandato. 1.7 Ministros. O Tribunal de Contas da União tem 9 ministros com regras constitucionais e da lei orgânica sobre provimento. Em prova, o mais cobrado aqui costuma ser garantias, vedações, vitaliciedade e regras de antiguidade. Garantias e prerrogativas: vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, aposentadoria e férias de 60 dias anuais, além de garantias e prerrogativas equivalentes às de ministro do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsto na Lei Orgânica e Sistemática Constitucional. Vedação muito cobrada: é vedado exercer outro cargo ou função, exceto uma função de magistério,
e a vedação alcança inclusive a hipótese de estar em disponibilidade. Em provas aparece muito a frase salvo se estiver em disponibilidade, e isso tende a estar errado, porque a vedação vale ainda que em disponibilidade. Antiguidade. A ordem é determinada primeiro pela posse, segundo pela nomeação, terceiro pela idade. 1.8. Ministros substitutos, também chamados de cuditores. Em questões do SEBRASP, auditor é frequentemente usado como sinônimo de ministro substituto, e a banca explora a situação em que ele está substituindo o ministro. Regra nuclear. Quando o ministro substituto está em substituição a ministro, ele terá as mesmas garantias, impedimentos e subsídio do titular, e gozará, no plenário e na Câmara em que estiver atuando, dos direitos e prerrogativas assegurados ao ministro. Esse ponto é muito cobrado em itens de certo e errado. Vitaliciedade é outra pegadinha recorrente. Pela literalidade da lei orgânica e do regime aplicável, a vitaliciedade de ministro e de ministro substituto ocorre desde a posse. Questões tentam aproximar do regime típico de magistratura e Ministério Público em que a vitaliciedade depende de 2 anos, mas para ministro e ministro substituto a literalidade conduz à vitaliciedade desde a posse. Outra literalidade que pode cair: ministros substitutos não podem exercer funções ou comissões na secretaria do tribunal. A banca costuma colocar mediante convocação do presidente para tentar tornar verdadeiro, mas a regra é vedação. 1.9. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Esse é outro bloco muito cobrado nas questões, especialmente estrutura, natureza institucional, composição, nomeação e prerrogativas. Noções gerais: o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não faz parte do Ministério Público comum. É um Ministério Público especializado. Adota princípios institucionais de unidade, indivisibilidade e independência funcional. Atua como guarda da lei e fiscal de sua execução no âmbito do Tribunal de Contas da União. Composição: total de 7 membros, sendo 3 subprocuradores e 4 procuradores. Nomeação pelo Presidente da República. Posse perante o Procurador-Geral, e em situações específicas no recesso, pode haver regras relacionadas ao presidente do tribunal. Prerrogativas e regime: há prazo de 30 dias para posse e exercício, prorrogável por mais 60. Há impedimentos como vedação de atuar em processo em que cônjuge ou parente até 2º grau atue como advogado, com cuidado de prova de que a parte não pode criar impedimento provocando a atuação do advogado para afastar o procurador. Além disso, aplicam-se regras constitucionais sobre direitos, vedações e forma de investidura pertinentes ao Ministério Público, e subsidiariamente aplicam-se as regras da Lei Complementar 75 de 1993, Lei Orgânica do Ministério Público da União. Férias são de 60 dias por ano, com regras de escala e limitação de coincidência. Competências do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União: comparecer às sessões, dizer de direito em todos os assuntos do tribunal, atuar com audiência obrigatória em processos como tomada e prestação de contas e atos de pessoal, interpor recursos previstos, promover medidas de cobrança judicial e arresto de bens junto à Advocacia Geral da União e dirigentes, requerer saneamento dos autos, requisitar apoio administrativo e elaborar relatório anual. Em prova, a banca costuma explorar a ideia de que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União é parte essencial da dinâmica processual interna do tribunal. 1.10. Secretaria do Tribunal de Contas da União e prerrogativas do servidor de controle externo. A secretaria é o órgão administrativo e técnico que dá suporte ao tribunal, prestação de apoio técnico e execução de serviços administrativos. Possui quadro próprio de pessoal e plano de carreiras definidos em lei específica. Pegadinha muito cobrada: não é qualquer servidor que tem prerrogativa de livre ingresso em órgãos jurisdicionados. A prerrogativa é do servidor que exerce função específica de controle externo, quando credenciado, com direito de livre ingresso, acesso a processos e documentos e poder de requisitar documentos e informações fixando prazo razoável. A banca troca servidor administrativo por servidor de fiscalização, para induzir erro. Parte 2.
processo em geral e dinâmica colegiada. 2.1 Ideia central de processo no Tribunal de Contas da União. O processo no Tribunal de Contas da União se organiza em torno de relatoria e deliberação colegiada. O que costuma ser cobrado nesta aula, mais do que ritos minuciosos, é a lógica de distribuição por sorteio, papel do relator, competência de cada colegiado e como isso se reflete na forma da decisão final, especialmente o acórdão. 2.2 Sessões, quórum e recesso. O plenário se reúne anualmente no Distrito Federal no período de 17 de janeiro a 16 de dezembro. O período de 17 de dezembro a 16 de janeiro é o recesso. Pegadinha clássica: o recesso não paralisa os trabalhos do tribunal e não suspende nem interrompe prazos processuais. As sessões podem ser ordinárias e extraordinárias. Regra de quórum para iniciar sessão: pelo menos 5 ministros ou ministros substitutos convocados, inclusive o presidente. Existem exceções em que não há quórum mínimo definido, como sessão extraordinária para a posse de ministro substituto e do procurador-geral, além de outros eventos a critério do plenário nos termos regimentais. Ponto que pode aparecer em prova: sessões podem ser reservadas quando houver necessidade ligada a direitos individuais e interesse público, ou quando houver processos com chancela de sigilo. Parte 3. Deliberações do Tribunal de Contas da União. 3.1 Conceito de deliberação e formas. Deliberação é o resultado do processo decisório colegiado por votação, no plenário e no que couber nas câmaras. As deliberações podem assumir formas diferentes conforme finalidade e alcance. As formas de deliberação mais cobradas na aula são 5: instrução normativa, decisão normativa, resolução, parecer e acórdão. Forma 1: Instrução normativa. É utilizada para assuntos de interesse dos jurisdicionados, com alcance externo, direcionada a pessoas, órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição do tribunal. Um exemplo didático é a organização de processos de tomada de contas. Forma 2: Decisão normativa. Serve para fixar critérios ou orientações quando não se justificar a adoção de instrução normativa ou de resolução. Em prova, isso aparece como um ato de orientação mais simples quando não cabe um instrumento normativo mais robusto. Forma 3: Resolução. Tem ênfase interna tratando de organização geral do tribunal, aprovação e alteração do regimento interno, funcionamento e matérias administrativas internas. A banca gosta de perguntar qual instrumento serve para aprovar ou alterar o regimento interno, e a resposta é resolução. Forma 4: Parecer. Aqui existe uma pegadinha essencial. No capítulo de formas de deliberação, o instrumento aparece como parecer, mas quando o assunto é contas do presidente da República, o termo técnico mais preciso é parecer prévio. A banca já cobrou essa diferença nominal. A regra de ouro é observar o contexto. Se a questão está tratando de formas de deliberação do tribunal, mencionar parecer ou parecer prévio tende a não mudar. Se a questão está focada na análise das contas do presidente da República, aí o examinador pode exigir parecer prévio. Forma 5: Acórdão. O acórdão é o ato residual, isto é, tudo o que não se enquadrar nas formas anteriores será acórdão. Em termos práticos, as decisões do dia a dia do plenário e das câmaras normalmente são acórdãos. 3.2 Partes essenciais de uma deliberação. As deliberações são compostas por 4 partes essenciais: relatório, fundamentação, dispositivo e ressalvas. Parte 1: Relatório do relator. O relatório é uma ambientação do processo. Ele conta a história do processo, resume as peças que antecedem a deliberação, descreve o assunto, identifica participantes, registra sugestões da equipe de fiscalização, conclusão da chefia e parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, quando houver. Parte 2: Fundamentação. A fundamentação é a parte em que o relator analisa as questões de fato e de direito que sustentam sua conclusão. É o núcleo argumentativo. Parte 3: Dispositivo. O dispositivo é a parte decisória, em que o relator conclui, indica providências, comandos e, tipicamente, aponta os dispositivos legais aplicáveis. Um exemplo didático do material:
Se um procedimento licitatório é considerado irregular, o relator deve explicar os motivos e indicar as normas violadas no dispositivo. Parte 4. Ressalvas. Ressalvas são observações feitas pelos votantes, como quando alguém concorda com o encaminhamento principal, mas registra discordância pontual. 3.3. Quem redige e quem assina tabela explicada em texto. O material traz uma tabela sobre redação e assinatura das deliberações. Para áudio, a leitura fica assim. No caso de acórdão, a redação é do relator ou do redator. A assinatura é do relator ou redator, do presidente do colegiado e do representante do Ministério Público. Se houver desempate pelo presidente do colegiado, o acórdão será assinado pelo presidente e pelo representante do Ministério Público. Se o relator ou redator estiver ausente na sessão de conclusão do julgamento, a assinatura do presidente do colegiado e do representante do Ministério Público supre a falta. No caso de instruções normativas, resoluções e decisões normativas, a redação é a redação aprovada pelo plenário e a assinatura é eletrônica pelo presidente. No caso de parecer, ele é redigido pelo relator. Quando se tratar das contas do Presidente da República, o parecer é assinado por todos os ministros e ministros substitutos convocados. Nos demais casos, o parecer é assinado pelo presidente e pelo relator. Parte 4. Jurisprudência, súmulas e uniformização. 4.1. Conceito de jurisprudência. Jurisprudência é o entendimento reiterado de um tribunal sobre um mesmo assunto. Não há número fixo de decisões para criar jurisprudência. A ideia é repetição consistente no mesmo sentido. 4.2. Projeto de súmula, iniciativa e sugestão. A apresentação de projeto de enunciado de súmula pode ser de iniciativa do presidente, dos ministros e das comissões de regimento e de jurisprudência. Ministro substituto e representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União podem sugerir a apresentação do projeto, mas a iniciativa formal é do primeiro grupo. Esse contraste entre apresentar e sugerir é ponto que pode cair em prova. 4.3. Revogação, modificação e numeração das súmulas. Se uma súmula for revogada, o número do enunciado fica vago com nota de cancelamento e não é reutilizado, para evitar confusões futuras. Se a súmula for apenas modificada, mantém o mesmo número com a indicação correspondente. 4.4. Publicação e forma de citação. A súmula e suas alterações serão publicadas em órgãos oficiais. A citação da súmula é feita pelo número do enunciado e, no âmbito do tribunal, dispensa a indicação de julgados no mesmo sentido. Isso é relevante para entender o efeito prático da súmula como mecanismo de padronização. 4.5. Uniformização de jurisprudência, lógica de prova. No incidente de divergência, a banca costuma cobrar o fluxo decisório. Se o relator não reconhece divergência e o plenário concorda, o processo prossegue no plenário ou volta à Câmara conforme competência. Se o plenário divergir do relator e entender que há divergência, o ministro que primeiro proferir voto dissidente passa a atuar como revisor na uniformização. Ao final, o acórdão que resolve a divergência é remetido à Comissão de Jurisprudência para avaliar necessidade de súmula. Parte 5. Como a banca cobra com base nas questões do final. Agora eu vou consolidar os eixos mais cobrados, porque isso orienta o que você deve grifar mentalmente. Eixo 1. Competências do presidente e pegadinhas de autorização do plenário. A questão típica diz que o presidente precisaria de autorização do plenário para movimentar dotações e créditos orçamentários. O gabarito tende a ser errado, porque a lei orgânica prevê movimentação direta ou por delegação. Eixo 2. Presidente vota ou não vota. Questões tentam afirmar que o presidente participa sem direito a voto em apreciação de inconstitucionalidade, e isso tende a estar errado. O presidente vota, inclusive em inconstitucionalidade, e atualmente vota todas as matérias do plenário, em regra por último. Eixo 3. Delegação de atribuições do presidente. Itens afirmam vedação total de delegação. O gabarito tende a ser errado porque o regimento prevê hipóteses delegáveis. Eixo 4. Ministro substituto, garantias e vitaliciedade desde a posse.
A banca cobra que, quando substitui ministro, o ministro substituto tem as mesmas garantias e prerrogativas, e cobra também que a vitaliciedade, no regime específico, é desde a posse. Eixo 5. Vedação de exercício de outro cargo por ministro. A banca monta o erro dizendo que seria permitido se estiver em disponibilidade. O correto é que a vedação alcança inclusive a disponibilidade, com exceção apenas para magistério. Eixo 6. Eleição de presidente e vice-presidente e quórum. A banca gosta da literalidade sobre eleição em escrutínio secreto, momento de eleição e quórum mínimo de 5 ministros. Isso costuma aparecer em itens longos, mas literais. Eixo 7. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, natureza especializada e composição, e também o detalhe iniciativa versus sugestão para súmula. Em prova aparece muita confusão entre Ministério Público comum e Ministério Público junto ao Tribunal, e também a troca entre sugerir e apresentar, projeto de súmula. Eixo 8. Secretaria e prerrogativa de livre ingresso. Itens afirmam que qualquer servidor tem livre ingresso em jurisdicionados. O correto é que é o servidor de função específica de controle externo, credenciado. Eixo 9. Deliberações e a pegadinha do parecer versus parecer prévio. Questões cobram contexto, e você precisa estar treinado para responder conforme a formulação do enunciado. Se você quiser, eu também consigo transformar este transcript-trans em um arquivo de texto limpo, pronto para colar em uma ferramenta de geração de áudio, mantendo exatamente o padrão sem marcadores e sem abreviações. Caderno de erros da matéria. Artigo 245. Ao servidor que exerce função específica de controle externo, quando credenciado pelo presidente do tribunal, ou por delegação deste, pelos dirigentes das unidades técnicas da Secretaria, para desempenhar funções de fiscalização, são asseguradas as seguintes prerrogativas: 1. Livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do tribunal. 2. Acesso a todos os processos, documentos e informações necessários à realização de seu trabalho, mesmo a sistemas eletrônicos de processamento de dados, que não poderão ser sonegados, sob qualquer pretexto. 3. Competência para requerer por escrito, aos responsáveis pelos órgãos e entidades, os documentos e informações desejados, fixando prazo razoável para atendimento. Portanto, não é todo servidor que terá o livre ingresso aos órgãos jurisdicionados. Aqueles que exercem atividade administrativa não gozam dessa prerrogativa, que é prevista somente para quem exerce função específica de controle externo, atividade finalística. Artigo 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 1. Ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Isso está desatualizado, já que a S. 122/2022 aumentou a idade para 70 anos. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 4. Contar mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Os notórios conhecimentos e os 10 anos de experiência são requisitos cumulativos. Em regra, a deliberação sobre representações é competência das câmaras, que artigo 17, quarta, não importando contra quem a representação é formulada. Acrescentasse que a representação de equipe de fiscalização é deliberada pelo plenário, que artigo 15 e L. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, e sucedê-lo no caso de vaga, quando a vacância ocorrer dentro dos 60 dias anteriores ao término do mandato, que artigo 31, e C/C artigo 24 segundo. Portanto, o prazo é de 60 dias e não de 90. Cada Câmara compõe-se de 4 ministros indicados pelo presidente do Tribunal na primeira sessão ordinária de cada ano, que artigo 11 caput.
Lembrando ainda que o ministro substituto atua em caráter permanente, junto à Câmara para a qual for designado pelo presidente do tribunal e que funciona junto a cada Câmara um representante do Ministério Público. Por fim, é permitida a permuta ou remoção voluntária de ministros, de uma para outra Câmara, com anuência do plenário, tendo preferência o mais antigo, que artigo 11, primeiro, segundo e terceiro. Na ausência do presidente do TCU, a presidência do tribunal poderá ser exercida pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. O presidente, em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, será substituído pelo vice-presidente e artigo 8º, caput. Contudo, na ausência ou impedimento do vice-presidente, o presidente será substituído pelo ministro mais antigo em exercício no cargo, e artigo 8º primeiro. Logo, podemos dizer que na ausência do presidente do TCU, a presidência do tribunal poderá, no sentido de que há alguma chance, ser exercida pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. Daí a correção da questão.